Meus irmãos, nós vamos hoje fazer a leitura da primeira leitura desta quarta-feira, da 34ª semana do Tempo Comum, que é tirada de Apocalipse, capítulo 15, versículos de 1 a 4. Eu, João, vi ainda outro sinal grande e maravilhoso no céu. 7 anjos com 7 pragas, as últimas, pois com estas o furor de Deus estará consumado. Vi também como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que venceram a besta, sua imagem e o número do seu nome, estavam de pé sobre o mar de vidro e seguravam as cítaras de Deus, cantando o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Teus caminhos são justos e verdadeiros, ó Rei das nações. Quem não temeria, ó Senhor, e quem não glorificaria o teu nome? Sim, só tu és santo. Todas as nações virão prostrar-se diante de ti, pois tuas justas decisões se tornaram manifestas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos e amigas, nós temos então hoje este capítulo 15, o início do capítulo 15 do Apocalipse, que é justamente o cântico da vitória, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Mas os primeiros versículos nos mostram uma imagem muito interessante e que precisamos desvendá-la. Precisamos, como a gente disse no programa da semana passada, quando iniciamos este estudo do livro do Apocalipse, aproveitando esta oportunidade que a liturgia nos dá. Então nós vamos pegar, é lógico, nós não vamos estudar o livro todo, evidentemente, nós estamos indo conforme a liturgia vai nos apresentando, então a gente vai pegando alguns temas. E hoje nós temos esta imagem interessante dos 7 anjos segurando ali com as 7 pragas, e esta imagem daqueles que venceram a besta em pé, como símbolos da besta, sobre o mar de vidro misturado com fogo. Vocês podem pensar, mas que coisa mais estranha é essa? Que imagem estranha é essa? Pois é, mas ela é repleta de significados e nós vamos desvendá-lo. Mas enfim, o texto hoje cita que aqueles que venceram a besta estavam em pé. Mas para a gente entender esta vitória sobre a besta, nós precisamos compreender o que de fato é essa besta, que raio é essa tal da besta do Apocalipse, que é tão comentada, que é tão falada. Filmes existem sobre ela, ou sobre o Apocalipse, mas a besta sempre vai aparecer. Muitas teorias vão surgir sobre ela, novelas, teve recentemente novelas, enfim. Os protestantes, alguns deles dizem que esta besta, vocês já devem ter ouvido os protestantes dizerem que esta besta do Apocalipse é o Papa, e aí alguns dizem, olha, Francisco é o último Papa que vai acabar, porque a besta vai ser derrotada. Enfim, já falaram isso lá atrás de João Paulo II, que seria o último Papa, depois falaram de Bento XVI, agora falam de Francisco, enfim. Será que é verdade? Será que de fato a besta do Apocalipse é o Papa? Né? Então, e nós católicos corremos o risco de cair nessas interpretações equivocadas que pessoas aí mal intencionadas colocam, e justamente para nos enganar e para nos assustar.
E nós já falamos no programa passado que o livro do Apocalipse não é um livro para botar medo em ninguém. O livro do Apocalipse é um livro que nos enche de esperança. Vejam, aqui na leitura de hoje, antes mesmo do autor narrar como foi esta luta entre a besta e Deus, entre o mal e Deus, ele já nos antecipa de que a besta está derrotada. Ele já diz: aqueles que venceram a besta estão de pé. Então, nós já compreendemos de que a besta do Apocalipse, ela está derrotada. Então, não precisamos ter medo, mas nós precisamos respeitá-la de uma certa maneira, porque apesar de derrotada, ela ainda continua agindo, porque as coisas todas ainda não foram submetidas a Deus, não é? Nós já dizíamos nos programas sobre escatologia de que vai chegar o dia em que tudo, e que Deus será tudo em todos, e aí não haverá mais o mal, não haverá mais a maldade, mas até então, até lá, o mal continua operando, e se nós não agirmos com a graça de Deus, com a força de Deus, nós corremos o risco de nos deixar levar por este mal, pelas suas ideias. Meus irmãos, então quem é esta besta do Apocalipse afinal? Vejam, a besta está descrita no capítulo 13 do livro do Apocalipse. E eu posso até pegar um pouco para ler com vocês como é que é descrita esta besta. Vou até ali no capítulo 12, versículo 17. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Coloquei-me depois na praia do mar. Vi então uma besta que subia do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres havia 10 diademas. E sobre as cabeças um nome blasfemo. A besta que vi parecia uma pantera. Os pés, contudo, eram como os de um urso, e sua boca como a mandíbula de leão. E o dragão lhe entregou o seu poder, seu trono e grande autoridade. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta e adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. E adorou a besta, dizendo: quem é comparável à besta e quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses. Ela então abriu a boca em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra seu nome, sua tenda que estavam no céu. Vejam, então esta é uma descrição que o autor do Apocalipse diz da besta. Vejam, evidentemente que esta descrição é um sentido figurado. Vocês se lembram que no programa anterior, quando iniciamos o estudo sobre o Apocalipse, a gente dizia que tudo no Apocalipse é simbólico. E para a gente compreender o que se trata e de que se trata, nós precisamos compreender o contexto e o simbolismo utilizado pelo autor do Apocalipse, que se descreve como sendo João. Veja, ele vê que o dragão, vocês se lembram, o capítulo 12 do Apocalipse narra aquela disputa do dragão com a mulher. E aqui diz que o dragão, derrotado, então ele vai guerrear contra os descendentes da mulher, contra os descendentes da igreja. A mulher nós interpretamos muitas vezes como sendo Maria, mas
a primeira imagem da mulher no Apocalipse, a imagem provavelmente original que o autor quis passar, é a imagem da igreja. Esta mulher é a igreja que gera o Cristo para a humanidade, que traz este Cristo para a humanidade, e os seus descendentes são, portanto, os cristãos que estão sendo perseguidos no primeiro século. E diz que o dragão então foi para o mar. E aí o capítulo 13 inicia dizendo: vi então uma besta que subia do mar. E esta besta, o texto diz, recebeu o poder e autoridade do dragão. O dragão, nós sabemos, é o mal, é o poder do mal, é o diabo. E esta besta então é uma descendência do dragão e recebe do dragão este poder maléfico e maligno. Vejam, portanto, meus irmãos, que a besta do Apocalipse é uma tentativa, é uma reprodução mentirosa de Jesus. Da mesma forma que Cristo é o descendente do Pai, o mal cria um seu descendente para enganar e para destruir. Então tenta ludibriar e enganar as pessoas, trazendo também um seu filho ou uma sua filha, que no caso é esta tal da besta que surge do mar, porque o dragão estava com um pé na terra, outro pé no mar. E veja que interessante, esta besta possui 7 cabeças e 10 chifres. E diz o texto que esta besta parecia uma pantera, mas tinha pés de urso e boca de leão. A gente precisa compreender que esses 3 animais eram os animais símbolo de antigos impérios que haviam dominado no mundo e que depois foram todos meio que reunidos e encarnados no Império Romano. Então, a pantera era o símbolo do Império Persa, o urso era o símbolo do Império Medo e o leão era o símbolo do Império Babilônico. Então, quando o autor do Apocalipse descreve a besta como sendo parecida com a pantera, com os pés de urso e com a boca de leão, ele quer dizer que a besta do Apocalipse, que a besta é esta junção destes 3 impérios lá do passado que dominaram naquele território e que hoje, ou na época em que o texto foi escrito, eram todos sintetizados e estavam todos ali presentes com muita força no Império Romano. Então o autor estava dizendo que o Império Romano, que estava lá dominando a terra, que perseguia cristãos, que matava, que derramava o sangue das pessoas, aquele Império Romano era então esta totalidade de todos os impérios anteriores que estava lá para fazer o mal, para destruir, para trazer a morte, as injustiças e para oprimir o povo. No caso, os cristãos, mas todo mundo, porque era um império tirano. Por isso, esta besta tinha 7 cabeças. O número 7 é o número da perfeição, é o número da totalidade. Então vejam que ele era a perfeição, mas no sentido contrário, era a perfeição ali da força, do poder do mal. O Império Romano era tudo o que havia de mais cruel, de mais duro, de mais terrível, de mais maligno naquela época, porque perseguia as pessoas, sobretudo os cristãos, e os matava, tirava a vida, impedia
portanto, as pessoas de viver. Esta mesma figura, este mesmo animal, diz o texto, tinha 10 chifres. 10 chifres e sobre esses 10 chifres, 10 diademas. Apesar desta besta ser forte, ser poderosa, ser esta totalidade dos impérios do passado, ela era falha. Ela era imperfeita. Porque ela tinha 10 chifres. E o 10 na Bíblia é o número imperfeito. É o número que significa algo incompleto. Porque na Bíblia o que é total, o que é pleno, é o número 12. Se vocês pegarem a mulher descrita no capítulo 12 do Apocalipse, esta mulher vestida de sol e tendo a lua debaixo dos pés, tinha na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Aquela mulher que é a igreja, que é Jerusalém, que é a cidade santa, ela é revestida, ela é coroada da plenitude, da vitória, do poder de Deus, representado pelo número 12 das estrelas, que no caso são os 12 apóstolos do Cordeiro. A totalidade. A besta não. A besta, ela é falha, ela é imperfeita, ela só tem 10 coroas, 10 diademas, só tem 10 chifres. Então, o poder da besta é um poder forte, sim, mas é um poder limitado, porque ela não vem de Deus. E é aí que começa, meus irmãos, o nosso discernimento do que é o bem e do que é o mal. Nós, observando as realidades, nós podemos compreender, com a ajuda do Espírito Santo, aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Aquilo que não vem de Deus acaba. Aquilo que não vem de Deus é falho, vai ser sucumbido, vai tropeçar nas suas próprias pernas, porque é limitado demais. Então, esta figura da besta o autor do Apocalipse, meus irmãos, vai nos dizer que então é o símbolo do Império Romano. Então esta besta, aí a gente já vai desmistificando aquilo que muitos evangélicos dizem, muitos protestantes dizem, de que a besta é o Papa. Não tem nada a ver. Com isso nós podemos entender claramente, a partir desta figura, desta descrição, de que a besta do Apocalipse, então você já tem essa informação, a besta do Apocalipse o que é? É o Império Romano. Imaginem, o autor do Apocalipse não poderia escrever abertamente, olha, o Império Romano é uma besta, ou a besta é o Império Romano. Não, senão a perseguição ia ser ainda maior, mais gente ia morrer, mais gente ia ser brutalmente assassinada. Então eles precisavam escrever assim, com figuras, com imagens. Olha, a besta se parece uma pantera, a besta tem pés de urso, tem boca de leão. As pessoas que conheciam, quem estava lendo o texto, conhecia que aqueles animais eram símbolos daqueles impérios. E, portanto, lendo este texto, iam entender de que aqueles impérios eram do mal, que aqueles impérios não vinham de Deus. Então a besta mata, o Império Romano matava, era tudo o que... o Império Romano, então o autor quer dizer, é uma síntese de toda maldade, de toda crueldade que vem dos impérios passados. Aí, meus irmãos, nós vamos compreender que o dragão, então, confere esta autoridade à besta, como nós dizíamos. O dragão dá esta autoridade à besta. Então, veja, é uma imitação de Jesus.
Como o Pai dá autoridade a Jesus, o dragão também dá autoridade à sua descendente, que é a besta. Mas como a gente disse, a autoridade da besta é limitada porque ela só tem 10 coroas. Esta é a significação. E veja que ela tem nesta coroa, nestas cabeças, escrito o nome blasfemo. O que é um nome blasfemo? Uma blasfêmia são títulos que devem ser atribuídos a Deus e que são dados a ídolos. Então, a besta se autodenominava como Deus, como Senhor. Esta é uma crítica ao imperador. Nero, que era o imperador romano, e os seus sucessores também, eles queriam ter e eram honrados como deuses, como senhores. Eles eram tidos como o Quírios, como todo-poderosos, como absolutos. Então, quando você trata uma pessoa, uma figura humana, ou uma instituição como Senhor, Senhor absolutos, você está idolatrando, você está aí sim pecando contra o primeiro mandamento, cometendo o pecado da idolatria. Você dá às coisas, às instituições, aos seres humanos um poder que é divino. Por isso que alguns protestantes dizem que a besta do Apocalipse é o Papa, porque dizem que a gente dá ao Papa poder divino. Não, não é nada disso. Nós, católicos, sabemos que o Papa, ele próprio se chama servo dos servos de Deus. Então não tem nada de besta. O Papa não reivindica para si nenhum poder absolutista, nenhum poder divino, não. E veja então que a besta, ela é uma grande mentira, porque ela requer para si, ela reivindica para si algo que não é dela, um poder que ela não tem, que é de Deus, que pertence a Deus. Então veja, meus irmãos, que toda idolatria, todo ídolo, na verdade, ele nasce de um poder que é dado pelo devoto. Quem dá poder ao ídolo é o devoto, porque o ídolo, ele não tem poder algum. Somente quem tem o poder é Deus. Então a besta, ela é uma verdadeira mentira. Como a gente diz hoje na linguagem da internet, ela é uma fake. A besta é uma fake. Ela tenta se passar por Deus. Ela se utiliza e se apresenta com atributos que são próprios de Deus, do Cristo, mas que ela não tem coisa alguma. Mas a gente viu pelo texto do capítulo 13 que ela consegue ludibriar as pessoas, e as pessoas passam a adorá-la, as pessoas passam a seguir as suas falas, as pessoas passam a imitar o que ela faz. Por quê? Porque ela fala a mentira. O capítulo 13 vai dizer que havia uma segunda besta, e que esta segunda besta, ela se parecia com o cordeiro, mas ela falava como um dragão. A besta se parecia com o cordeiro, a segunda besta, mas falava como o dragão. Veja, era um lobo com pele de cordeiro. Ela era uma imitação do Cristo. E nós vemos hoje quanta gente se utiliza da palavra de Deus para manipular as pessoas. Quanta gente se usa do discurso religioso, toma o nome de Deus em vão. Quantos poderosos, políticos, que se utilizam, e mesmo pessoas que se dizem religiosas, que se utilizam do nome de Deus para manipular, para ganhar votos, para ganhar seguidores,
para ganhar adoradores. Quantos fazem isto hoje? É aí que é o convite do Apocalipse para que a comunidade tenha o discernimento, que a comunidade consiga discernir quem é a besta. A comunidade daquele tempo, do final do primeiro século, a quem João escreve, ela vai conseguir discernir, através dos simbolismos que João utiliza, que o autor utiliza no Apocalipse, a comunidade vai compreender que aquela besta era o Império Romano. E personificado no seu imperador Nero, e que ele se suicida. Mas ele tem os seus sucessores, como por exemplo Vespasiano, Tito, Domiciano, ali nos anos 54 a 68. E por isso que a imagem da besta é descrita que ela está ferida, porém ela é curada e ela revive. Veja, até aí a imagem, a besta quer ser como o Cristo. Veja, morre, vem o seu sucessor e continua aquilo. Veja, a besta quer enganar. E ela continua, o mal continua no mundo através de pessoas que compram aquela ideia do mal e que querem viver o mal. Nós sabemos, há pessoas que se satisfazem sendo más, que têm prazer em ser más, que têm prazer em ver o outro sofrer, que se divertem com isso. Veja, é a imagem da besta. E nós vimos então que esta besta, no capítulo 13, domina o mundo. Mas ao mesmo tempo nós vemos no capítulo 15 de hoje, na primeira leitura, que esta besta está vencida. Mas então, como fazer? Veja, é aí que entra o convite do autor. E que nós, meus irmãos, precisamos abrir também os nossos olhos. Precisamos então do profetismo, precisamos da oração, precisamos da resistência contra o mal. Ou seja, das nossas atitudes. São as nossas atitudes, a partir da graça de Deus, que derrotam a maldade, que superam a maldade. Nós precisamos então, observando para o nosso mundo hoje, no século 21, compreender quais são essas atitudes que nos rodeiam, que estão cheias do mal, que carregam em si o mal, que destroem a vida, que destroem a pessoa, que destroem a dignidade do ser humano, que ferem a dignidade do ser humano enquanto imagem e semelhança de Deus. Porque a idolatria diviniza pessoas, a idolatria faz de grupos, faz de ideologias um Deus. E o texto diz que as pessoas carregavam a marca da besta. Veja, a marca da besta é um plágio do batismo. Nós, pelo batismo, carregamos a marca da vitória de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Porém, o texto diz que há pessoas e grupos que carregam em si a marca da besta, preferem carregar em si as marcas do mal. Que marcas do mal são essas? As atitudes do mal. São as contra-atitudes das obras de misericórdia que Jesus descrevia no Evangelho do último domingo, em Mateus 25. Cada vez que estamos do lado da injustiça, cada vez que estamos do lado do egoísmo, cada vez que nos esquecemos daqueles que sofrem, estamos ficando do lado do mal, estamos carregando em nós as marcas da besta, as marcas do mal. E aí, antes de finalizar, o número da besta, que é muito curioso. Ele diz:
no final do capítulo 13. Aqui é preciso discernimento. Quem é inteligente, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. O que é isto? O que é este número? Veja, no mundo hebraico e grego, as letras tinham valores numéricos. Então, quando você trocava a letra por um número e somava, o 666 dava o nome César Nero, que era o nome do imperador. Então, as pessoas da época, lendo o texto e lendo este número, 666, elas somavam esse número. Elas sabiam que somando o número, elas chegariam ao nome de um homem. Elas somavam esse número e elas compreendiam que este número representava o imperador César Nero. E, ok, Nero já tinha morrido, mas e aí? Todos aqueles que eram tiranos como ele, todos aqueles que perpetuavam o mal como Nero fazia, que espalhavam a morte como Nero fazia, que perseguia as pessoas, que queriam ditar regras, ditar normas, colocar o povo sob o seu domínio, todos estes eram a personificação desta besta que o autor falava. Então, meus irmãos, tudo aquilo que gera morte, que destrói, que impede a pessoa de pensar, que cerceia a liberdade, tudo aquilo que é ditatorial, tudo isso carrega a marca da besta. E aí eu concluo com a primeira leitura de hoje, que diz que havia 7 anjos com 7 pragas. Meus irmãos, era a outra visão aí que João tem. Os anjos são sempre imagens de pessoas que vêm de Deus. Os anjos no Apocalipse representam, minha gente, a ação de Deus no mundo. As 7 pragas, nós sabemos, no Egito haviam 10 pragas. E as pragas no Egito era o modo que Deus se utilizou para enfrentar o faraó e para libertar o povo de Israel das mãos do faraó. Nós temos lá no livro do Êxodo. Aqui no Apocalipse o autor coloca esta visão de 7 anjos, lembrem-se sempre, o número 7, o número da perfeição, com 7 pragas. É o enfrentamento, é o início desta batalha de Deus com o mal, para mostrar ao povo, olha, Deus combate o mal. Deus enfrenta o mal. E Jesus Cristo, aquele que derrota o dragão, aquele que derrota o mal, é o ápice, é o cume daquela história de salvação que já se iniciou no Antigo Testamento com Moisés. Portanto, Cristo é o novo Moisés. Ele, assim como Moisés, liderou o povo através daquelas pragas que Deus enviou para ser liberto da escravidão do Egito. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro, ele é aquele que vence o dragão e a sua descendência. É aquele que vence o dragão e as bestas que saem dele. Jesus é o Senhor. Nenhum imperador, nenhum político, nenhum governante, nenhum artista, nenhum dinheiro, nenhum sistema político, nenhum sistema econômico são senhores de nada. Trazendo para o nosso mundo, a gente pode pensar em tantas ditaduras presentes no mundo, sejam de esquerda, sejam de direita, seja fascismo, seja nazismo, seja comunismo, seja no Brasil, seja na América Latina, seja onde quer que seja. Nenhum poder totalitário vem de Deus. Nenhum poder totalitário é coisa boa. Onde as pessoas são oprimidas, onde as pessoas são marginalizadas, onde as pessoas não têm direito de expressar as suas opiniões, isso tudo não vem de Deus. E vejam, e aí eu concluo, aqueles que derrotaram a besta, diz o texto, estão de pé sobre
um mar de vidro misturado com fogo. O que é o mar de vidro? O mar é o símbolo do mal na Bíblia. Do mar surgem as feras, do mar surge a besta. Porém, este mar é de vidro. Este mar está congelado. Diante de Deus, o mal fica congelado. Diante de Deus, o mal é paralisado. Diante de Deus, o mal não tem poder algum. Ele está ali cristalizado pelo Espírito Santo, que é este fogo que se mistura com o mal para derrotar todo tipo de maldade, todo tipo de injustiça, todo tipo de violência. E aqueles que são de Cristo, portanto nós, estamos de pé sobre o mal. E aqueles que vencem o mal cantam este hino, este cântico de Moisés, que é também o cântico do Cordeiro. Qual é este cântico? É este cântico que está no capítulo 15 de hoje. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Teus caminhos são justos e verdadeiros, ó Rei das nações. Meus irmãos, aqueles títulos que o imperador reivindicava para si, de Senhor, de Todo-Poderoso, de valoroso, de maravilhoso, todos esses títulos só são atribuídos a Deus. E aqueles que seguem o Cordeiro, aqueles que derrotam a besta, louvam agora a Deus com aqueles títulos que só a Deus devem ser elevados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.